Viúva aos 62 anos, ela reencontra seu primeiro amor em um curso de jardinagem, provando que nunca é tarde para o coração florescer novamente. Prepare-se para uma surpreendente história de amor. Deixe nos comentários de onde você está assistindo a esse vídeo e faça parte deste momento especial. Helena fechou a porta do apartamento e deixou que o silêncio a envolvesse completamente. Era a primeira vez em 6 meses que permitia a si mesma ficar sozinha por mais de algumas horas. Desde o funeral de Francisco, sua filha Beatriz ou alguma amiga sempre faziam questão de estar por perto. Mas hoje, no seu aniversário de 62 anos, ela havia insistido que precisava desse momento. Caminhou até a estante da sala, onde as fotografias contavam a história de quase 4 décadas de casamento. Francisco sorrindo ao seu lado na formatura dos filhos. Os dois com os netos ainda bebês. A viagem para Fortaleza quando ele completou 60 anos. Era um bom homem, um bom marido. Não um grande amor arrebatador como sonhara na juventude, mas um companheiro leal com quem construiu uma vida estável. E agora, o que faço com o resto dos meus dias? Murmurou enquanto tocava a aliança que ainda usava. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Beatriz preocupada como sempre. Mãe, só confirmando que amanhã passo para buscar a senhora às 9, tudo bem? Filha, pela 1000ª vez, não precisa me tratar como uma inválida. Eu posso muito bem ir sozinha a esse tal curso de jardinagem que você insiste que eu faça. Eu sei que pode, mas quero te acompanhar no primeiro dia. Além disso, a Júlia está louca para ver a vovó. Helena sorriu ao pensar na neta de 7 anos. Está bem, mas só amanhã. Nos outros dias vou sozinha. Após desligar, Helena foi até a varanda do apartamento onde mantinha alguns vasos de plantas. A maioria estava mal cuidada. Francisco era quem tinha jeito com elas. Ela nunca se interessou muito por jardinagem e agora sua filha a estava inscrevendo em um curso no Jardim Botânico da cidade, como terapia ocupacional. Palavras da própria Beatriz. Talvez não fosse má ideia. Os dias se arrastavam longos demais, desde que se aposentou da escola onde lecionava por 35 anos. E agora, sem Francisco, o tempo parecia ainda mais vazio. Na manhã seguinte, vestiu uma calça de algodão confortável e uma blusa azul marinho, que Beatriz sempre elogiava, dizendo que combinava com seus olhos. Prendeu os cabelos grisalhos num coque simples e, pela primeira vez em meses, passou um batom claro. Beatriz notou a mudança assim que chegou. Olha só, que elegância. Viu só? Mãe? Já está fazendo bem a você e nem começou ainda. Helena revirou os olhos, mas sorriu. Sua filha tinha esse otimismo irritante que lembrava Francisco. O Jardim Botânico ficava a 20 minutos de carro. Quando chegaram, o local já estava movimentado com turistas e famílias aproveitando a manhã de sábado ensolarada. A aula seria ministrada em uma estufa adaptada como sala, ao lado do viveiro de mudas. A senhora vai adorar o professor, mãe. Dizem que ele é ótimo. É um agrônomo aposentado da universidade que desenvolve esse projeto como voluntário. Helena apenas assentiu. Não estava interessada no professor. Só queria que a filha parasse de se preocupar tanto com ela. Entraram na estufa, onde cadeiras haviam sido dispostas em semicírculo. Havia cerca de 10 pessoas, a maioria da idade de Helena ou mais velhos. 2 senhoras conversavam animadamente. Um senhor de chapéu organizava suas ferramentas de jardinagem sobre a mesa e uma mulher mais jovem, talvez na casa dos 40, parecia perdida como Helena se sentia. Vou deixar você se enturmar, mãe. Volto às 11h30 para te buscar, certo? Antes que Helena pudesse responder que poderia muito bem pegar um táxi para casa, um homem entrou pela porta dos fundos carregando uma caixa com pequenos vasos. Ele a colocou sobre a mesa central e se virou para os presentes. Bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso curso de jardinagem terapêutica. Meu nome é Antônio Mendes e serei. O resto da frase se perdeu para Helena. Ela sentiu como se o chão, sob seus pés, tivesse desaparecido momentaneamente. Aquele rosto, envelhecido sim, com cabelos totalmente grisalhos e algumas rugas profundas ao redor dos olhos,
mas inconfundível. Antônio, seu Antônio da juventude. Seu primeiro amor verdadeiro. O rapaz que partiu para estudar agronomia em Viçosa quando tinham 18 anos, prometendo voltar, mas que nunca mais viu. Ela quase saiu da sala naquele instante, mas algo a manteve pregada à cadeira. Curiosidade, talvez. Ou algum tipo de magnetismo que nem 4 décadas conseguiram extinguir completamente. Ele continuava falando sobre plantas e ciclos de vida, aparentemente sem notá-la entre os alunos. Ou talvez não a reconhecesse. Afinal, 4 décadas haviam transformado a jovem de 18 anos na senhora de 62 que era agora. Foi quando, ao distribuir os pequenos vasos entre os participantes, seus olhos encontraram os dela. Houve uma pausa quase imperceptível. Helena. O nome saiu como uma pergunta, um sussurro que só ela pôde ouvir. Olá, Antônio. Ela respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza da própria voz. E assim, entre mudas de violetas e palavras não ditas, um novo ciclo começava. E exatamente quando Helena pensava que todos os seus ciclos importantes já haviam se encerrado. O restante da aula transcorreu num estado de irrealidade para Helena. Antônio manteve-se profissional, explicando sobre tipos de solo e métodos de plantio. Mas seus olhos ocasionalmente encontravam os dela, como se buscassem confirmação de que não estava imaginando coisas. Quando o relógio marcou 11h30, os alunos começaram a se dispersar, cada um levando consigo um pequeno vaso com uma muda de violeta. Helena deliberadamente demorou-se, arrumando sua bolsa com lentidão calculada. Então, é mesmo você, Antônio disse, aproximando-se quando todos os outros já haviam saído. Em carne, osso e algumas rugas a mais, respondeu ela tentando soar casual. Você está linda, ele disse com simplicidade, e não havia nada de galanteador em seu tom, apenas uma constatação sincera que a pegou desprevenida. Obrigada. Você também não está nada mal para um senhor de... Ela fez uma pausa, percebendo que não sabia sua idade exata. 65. E ainda lembro que você é 3 anos mais nova que eu, então... Ele sorriu. Acertou. Faço 62 anos hoje, aliás. O rosto dele se iluminou. Hoje? Nossa, que coincidência. Houve uma pausa desconfortável. Feliz aniversário, Helena. Obrigada. Ela balançou o vaso de violetas. Já ganhei meu presente. O silêncio que se seguiu carregava o peso de 40 anos de vidas separadas, de escolhas feitas, de caminhos que não se cruzaram. Foi Antônio quem finalmente falou. Você mora aqui na cidade? Sempre morou? Sim. Casei com Francisco 6 meses depois que você foi embora. Ela hesitou. Ele faleceu há 6 meses. O olhar de Antônio se suavizou. Sinto muito. E você? Voltou para a cidade quando? Há 5 anos, quando me aposentei. Depois que Maria Luísa, minha esposa, partiu, câncer. Seu tom era melancólico, mas havia serenidade nele. Helena assentiu em compreensão silenciosa. Havia uma linguagem própria entre aqueles que conheciam o luto de perto. Mãe? A voz de Beatriz os interrompeu. Ela estava à porta, olhando curiosamente, de um para o outro. Ah, essa é minha filha, Beatriz, Helena apresentou. Beatriz, este é Antônio, o professor do curso. Nós nos conhecemos há muito tempo. Os olhos de Beatriz se arregalaram ligeiramente, mas ela sorriu educadamente. Prazer em conhecê-lo, professor. Espero que tenha cuidado bem da minha mãe no primeiro dia. O prazer é meu, Beatriz. Sua mãe parece ter talento natural. A Violeta dela já parece mais feliz que as outras, ele brincou. No caminho para casa, Beatriz não conseguiu conter a curiosidade. Então quem é ele exatamente? Um ex-namorado? Helena suspirou. Foi há tanto tempo, Beatriz. Éramos praticamente crianças. Mas vocês namoraram sério? Por quanto tempo? 2 anos. Ele foi meu primeiro namorado de verdade. Helena olhou. Pela janela do carro, vendo não as ruas da cidade, mas memórias de outra época. Ele foi estudar fora e prometeu voltar. Nunca voltou, ou melhor, nunca soube que voltou até hoje.
Beatriz lançou um olhar de surpresa para a mãe. E ele é viúvo também? Isso é quase um filme. Helena balançou a cabeça. Não comece com essas ideias românticas, filha. Somos duas pessoas idosas que mal se reconheceram após 4 décadas. Não há nenhum filme aqui. Mas naquela noite, sozinha em seu apartamento, Helena não conseguiu evitar pensar em como o destino era irônico. Por décadas imaginou como seria reencontrar Antônio, e quando finalmente aconteceu, era uma mulher de 62 anos, viúva há apenas 6 meses. No sábado seguinte, chegou à aula com 15 minutos de antecedência e encontrou apenas uma senhora de cabelos tingidos de vermelho arrumando suas coisas numa cadeira. Olá, você é a Helena, certo? Sou Ivone. Sentei atrás de você na semana passada. Helena sorriu, lembrando-se vagamente da mulher. Olá, Ivone. Chegou cedo. Em casa só me esperava a novela repetida e a lembrança do patife do meu ex-marido. Ivone deu de ombros. Descobri uma traição após 43 anos de casamento, acredita? Saí de casa há 8 meses. Meus filhos acham que estou louca. Dizem que com 70 anos eu deveria aceitar as coisas como são. Imagine só. Helena não sabia o que dizer, mas Ivone não parecia esperar resposta. E você, o que te trouxe para este curso? Perguntou a mulher. Minha filha acha que preciso de ocupação desde que meu marido faleceu. Sinto muito, querida. Quanto tempo? 6 meses. Ivone assentiu. É recente. Dói muito ainda, não é? De maneiras que ninguém entende a menos que tenha passado por isso. Helena sentiu uma conexão imediata com aquela mulher franca. Antes que pudessem conversar mais, outros alunos começaram a chegar, e logo Antônio entrou carregando um novo conjunto de vasos. A aula do dia seria sobre transplante, como dar às mudas espaço para crescerem sem danificar suas raízes sensíveis. Antônio falava com tanto carinho sobre as plantas que era impossível não se envolver. As raízes são tudo para a planta, ele explicava enquanto demonstrava como remover uma muda do vaso inicial. Mas às vezes, para crescerem de verdade, precisam ser transplantadas. O segredo é não ter medo de remexer a terra, mas fazer isso com cuidado. Seus olhos encontraram os de Helena brevemente, e ela sentiu como se ele falasse diretamente para ela após a aula. Ivone convidou Helena para um café na pequena lanchonete do Jardim Botânico. Vamos, querida. Precisamos nos unir, nós, mulheres que estão recomeçando. Helena hesitou, mas acabou aceitando. Enquanto se dirigiam à saída, percebeu Antônio observando-as discretamente. Ele sorriu e acenou de leve quando notou seu olhar. No café, Ivone apresentou Helena à Aparecida, outra aluna do curso, uma mulher de semblante cansado, que cuidava do marido com Alzheimer. Venho aqui para lembrar que ainda existe vida além das paredes da minha casa, ela explicou com um sorriso triste. Helena ouvia as histórias das duas mulheres, pensando em como cada uma carregava seu fardo à sua maneira. Surpreendeu-se quando se viu contando sobre o reencontro com Antônio. Então é por isso que ele olha tanto para você durante a aula, exclamou Ivone, rindo. Pensei que era apenas o charme natural dos seus cabelos grisalhos. Não seja ridícula, Helena protestou, mas sorriu. Foi há 40 anos. Somos pessoas completamente diferentes agora. Mas há algo nos primeiros amores que nunca morre completamente, observou Aparecida, mexendo seu café pensativamente. É como uma semente que fica dormente, esperando as condições certas para germinar novamente. Helena queria protestar, dizer que não havia nada germinando em lugar algum, mas as palavras não saíram. Em vez disso, lembrou-se da maneira como seu coração acelerara quando os olhos dele encontraram os seus durante a aula, como se ainda fosse a menina de 18 anos que esperava por ele na Praça da Matriz todos os domingos. Em casa, Helena encontrou sua violeta já mostrando sinais de nova vida, pequenos brotos verdes surgindo entre as folhas mais velhas. Ela a transplantou para um vaso maior, seguindo cuidadosamente as instruções de Antônio, remexendo a terra com um cuidado que nunca pensou que teria com uma simples planta. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Francisco, não foi o vazio da cama de casal que a manteve acordada.
mas uma inquietação diferente, uma sensação que havia esquecido. A de possibilidades não exploradas, de caminhos que poderiam se abrir ainda, mesmo quando pensava que todos estavam fechados, para sempre. Na terceira semana de curso, o grupo já havia se tornado mais próximo. Além de Ivone e Aparecida, Helena conheceu Mauro, um professor universitário aposentado de 68 anos, que nunca se casara e decidira aprender jardinagem para ter algo vivo em casa além dele mesmo, como costumava brincar. Naquele sábado, Antônio anunciou um projeto especial. Criariam juntos um pequeno jardim comunitário, em um espaço abandonado atrás da estufa. Cada um terá seu canteiro para cultivar o que quiser, mas o espaço será coletivo. Assim como nossas vidas individuais, mas entrelaçadas com as dos outros, explicou ele. Enquanto os alunos escolhiam seus espaços, Antônio se aproximou de Helena. Gostaria de tomar um café depois da aula? Para conversar, convidou, com uma hesitação que o fazia parecer mais jovem. Helena sentiu um frio no estômago. Não sei se é uma boa ideia, Antônio. Por que não? Porque... Ela buscou uma resposta que fizesse sentido. Estou recomeçando minha vida, e você está mexendo com coisas que estavam bem guardadas. Ele assentiu, respeitando sua sinceridade. Entendo. Mas talvez possamos ser apenas dois velhos amigos compartilhando memórias, sem expectativas. Havia algo na maneira gentil como ele falava que a desarmava. Está bem, um café. Na lanchonete do Jardim Botânico, Helena observou como os cabelos grisalhos de Antônio brilhavam sob a luz natural que entrava pelas grandes janelas. Suas mãos, agora marcadas pelo tempo e pelo trabalho constante com a terra, ainda tinham os dedos longos que ela se lembrava. Você voltou para a cidade quando? Perguntou ela, após pedirem seus cafés. Há 5 anos, depois que Maria Luísa faleceu. Pensei em ficar em Belo Horizonte, onde vivíamos, mas não havia mais nada me prendendo lá. Meus filhos já estavam adultos e vivendo em outros estados. Filhos? Quantos? 2. Pedro, que é médico em São Paulo, e Camila, que trabalha com marketing no Rio. E você? 2 também. Beatriz, que você conheceu, que é professora como eu era, e Rodrigo, que é engenheiro. Ele mora em Curitiba há 10 anos. Antônio sorriu. Você se tornou professora, então? Sempre soube que seria ótima nisso. Helena sentiu-se tocada por ele lembrar desse detalhe. Me aposentei há 2 anos, depois de 35 anos ensinando matemática. E Francisco, como era ele? A pergunta a pegou desprevenida. Falar sobre Francisco com Antônio parecia estranho, como se fossem 2 realidades que não deveriam se misturar. Ele era contador, um homem tranquilo, responsável, um bom pai. Ela fez uma pausa, refletindo. Não era um casamento apaixonado como nos filmes, mas era estável, seguro. Antônio assentiu, sem julgamento. Nem todos os amores precisam ser tempestades. E Maria Luísa. Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Era uma força da natureza. Psicóloga, sempre cheia de ideias e projetos. Estivemos juntos por 32 anos e nunca tive um dia entediante com ela. Seus olhos se fixaram em algo distante. O câncer levou 3 anos para levá-la. Foram os piores e, de alguma forma, os mais preciosos anos da minha vida. Nunca nos sentimos tão próximos quanto naquele período. Helena sentiu compaixão por ele. A dor em sua voz era palpável, mas havia também uma aceitação serena. Vocês se conheceram na faculdade? Não. Foi alguns anos depois. Eu já tinha terminado o mestrado e começado a dar aulas. Ele hesitou, olhando diretamente para Helena. Foi depois que voltei para procurar por você. Helena sentiu seu coração falhar uma batida. Você voltou? No final de 1983. Consegui um período sabático e voltei para a cidade determinado a te encontrar e descobrir se ainda havia alguma chance para nós. Mas eu já estava casada há quase 5 anos nessa época. Beatriz já tinha nascido. Sim, descobri isso quando visitei sua mãe. Dona Conceição me recebeu como se eu fosse um fantasma. Ele deu uma risada sem humor. Ela me contou que você tinha se casado e parecia muito feliz.
Disse que seria egoísmo da minha parte aparecer e bagunçar sua vida estável. Helena sentiu uma pontada de raiva da mãe, já falecida há mais de uma década. Ela nunca me contou que você voltou. Não, me surpreende. Sua mãe nunca gostou muito de mim. Achava que eu não era bom o suficiente para sua filha. O menino sem posses que sonhava alto demais. Helena absorveu a informação, imaginando como sua vida poderia ter sido diferente se tivesse sabido da volta de Antônio. Teria abandonado seu casamento recente e sua filha pequena por ele. Provavelmente não, mas a escolha havia sido tirada dela. Por que não me escreveu mais depois que partiu? Antônio pareceu genuinamente surpreso. Mas eu escrevi, Helena, durante 2 anos. Você que parou de responder. Foi a vez dela de se surpreender. Eu só recebi 3 cartas suas nos primeiros meses. Depois disso, nada mais. Os dois se olharam em silêncio, compreendendo lentamente o que havia acontecido. Dona Conceição. Ambos disseram ao mesmo tempo, e então sorriram, um sorriso triste pelo tempo perdido. Minha mãe temia que eu abandonasse tudo para seguir você. Eu estava prestando vestibular para matemática aqui, planejando esperar por você como havíamos combinado. E então Francisco apareceu. Ele era amigo do meu irmão, estável, apaixonado por mim. Minha mãe o adorava. Depois que suas cartas pararam, achei que você tinha encontrado outra pessoa, seguido em frente. Parecia fazer sentido aceitar o amor de alguém que estava presente. Antônio assentiu, compreendendo. Não podemos culpar nossas mães por quererem nos proteger, mesmo quando discordamos dos métodos. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes, absorvendo as revelações. Foi Helena quem falou primeiro. O que aconteceu, aconteceu. Vivemos nossas vidas, criamos nossos filhos. Não adianta ficar pensando no que poderia ter sido. Você está certa. Não podemos mudar o passado. Ele fez uma pausa significativa. Mas o presente é nosso para moldar, não é? O olhar dele a deixou desconfortável pela intensidade. Era como se tivesse 18 anos novamente, com todas as inseguranças e expectativas daquela idade. Antônio, eu não sei o que espera que aconteça aqui. Estou viúva há apenas 6 meses. Ainda estou aprendendo a viver sozinha novamente. Não estou esperando nada, Helena, só a oportunidade de te conhecer de novo, como amigos, se for o que você quiser. Ele sorriu gentilmente. Tenho todo o tempo do mundo agora. No caminho para casa, Helena refletia sobre a conversa. Uma parte dela queria manter distância de Antônio e das complicações emocionais que ele trazia. Outra parte, no entanto, sentia-se mais viva do que em meses, talvez anos. Ao entrar no apartamento, o telefone tocava insistentemente. Era Rodrigo, seu filho. Mãe, que bom que atendeu. Estou preocupado, a Beatriz me contou que você reencontrou um antigo namorado. Helena suspirou. Seu nome é Antônio. Ele é o professor do curso de jardinagem. E sim, namoramos há 40 anos atrás, antes mesmo de eu conhecer seu pai. Não é nada demais, Rodrigo. Não é o que parece pelo entusiasmo da Beatriz. Ela já está praticamente planejando um novo casamento. Sua irmã sempre foi dramática e eu só tomei um café com ele hoje como 2 velhos conhecidos. Só tenho medo que alguém se aproveite da sua situação, mãe. Você está vulnerável? Pare com isso, Rodrigo, interrompeu Helena com mais firmeza do que pretendia. Não sou uma adolescente e sei muito bem cuidar da minha vida. Aprecio sua preocupação, mas ela não é necessária. Após desligar, Helena percebeu que havia defendido sua amizade com Antônio com mais vigor do que esperava. Será que estava sendo ingênua, deixando-se levar por memórias românticas da juventude? Naquela noite, antes de dormir, abriu a gaveta de sua mesa de cabeceira e retirou uma pequena caixa onde guardava lembranças especiais. Entre fotos amareladas e cartões de aniversário dos filhos, encontrou um papel dobrado várias vezes. Era um poema que Antônio havia escrito para ela quando completaram 1 ano de namoro. O papel estava envelhecido, as dobras quase se rompendo, mas as palavras ainda eram legíveis, escritas com a caligrafia cuidadosa de um jovem apaixonado. Helena,
Leu o poema em voz baixa, sentindo-se estranhamente dividida entre a mulher de 62 anos que era agora e a menina que um dia havia sido, para quem aquelas palavras representavam o mundo inteiro. Capítulo 4. Novos brotos. As semanas seguintes trouxeram uma rotina que Helena não esperava apreciar tanto. Aos sábados, o curso de jardinagem. Depois, o café com Ivone, Aparecida e, ocasionalmente, Mauro. E com uma frequência cada vez maior, conversas a sós com Antônio que se estendiam até o entardecer. Era um sábado particularmente quente, quando o grupo decidiu trabalhar mais cedo no jardim comunitário, aproveitando a temperatura mais amena da manhã. Helena estava ajoelhada em seu canteiro, plantando sementes de girassol, quando sentiu alguém se aproximar. Sua filha e neta estão ali na entrada, olhando para você, disse Ivone, apontando discretamente. Helena olhou na direção indicada e viu Beatriz e a pequena Júlia acenando animadamente. Ela retribuiu o aceno e levantou-se, tirando a terra das mãos no avental improvisado. Surpresa! Exclamou Beatriz quando ela se aproximou. Júlia pediu para ver o jardim da vovó, então resolvemos passar aqui antes do almoço. Vovó, a senhora, agora é jardineira? Júlia perguntou com a sinceridade direta das crianças. Helena sorriu. Estou tentando, meu amor. Quer conhecer o que estou plantando? Júlia assentiu entusiasticamente e Helena a conduziu pela mão até seu canteiro. A menina se encantou com as pequenas plântulas que já emergiam da terra e com os pássaros que ocasionalmente visitavam o jardim. Vovó, quem é aquele senhor que está olhando para nós? Júlia perguntou, apontando para Antônio, que observava a cena de longe com um sorriso discreto. É o professor Antônio. Ele nos ensina sobre as plantas. Ele também olha para a senhora do mesmo jeito que o vovô olhava nas fotos, observou a menina com inocência. Helena sentiu o rosto esquentar. Não seja bobinha, Júlia. Venha, vou apresentá-lo a você. Antônio se aproximou antes que pudessem ir até ele. Então, esta é a famosa Júlia que você tanto menciona, ele disse, abaixando-se para ficar na altura da menina. Prazer em conhecê-la. Sua avó fala muito de você. O senhor é namorado da minha vovó? Perguntou Júlia diretamente, fazendo Helena querer que o chão se abrisse. Antônio riu. Não, sou apenas um amigo muito antigo. Mais antigo que eu? Muito mais. Conheci sua avó quando ela tinha mais ou menos o dobro da sua idade. Beatriz observava a interação com interesse evidente e Helena podia prever o interrogatório que viria depois. Beatriz, este é Antônio, o professor do curso. Ela disse formalmente, como se não tivesse já falado dele inúmeras vezes para a filha. É um prazer finalmente conhecê-lo melhor, disse Beatriz estendendo a mão. Minha mãe menciona você com bastante frequência. Helena lançou um olhar de advertência para a filha, que apenas sorriu inocentemente. Antônio convidou Júlia para conhecer o viveiro onde guardavam as mudas e sementes, e a menina aceitou prontamente, deixando Helena e Beatriz a sós. Então, vocês têm se visto fora do curso? Beatriz perguntou sem rodeios. Tomamos café às vezes, conversamos. Somos amigos, Beatriz. Amigos que se olham como adolescentes? Não seja ridícula. Temos 62 e 65 anos. E daí? O coração não sabe contar anos, mãe. Beatriz fez uma pausa. Papai gostaria que você fosse feliz, você sabe disso. Helena sentiu um nó na garganta. Eu sei, mas não é tão simples. Por que não? Por causa do Rodrigo, ele vai superar eventualmente. Não é só isso. Helena olhou para onde Antônio mostrava algo a Júlia, que ria encantada. É tudo. O tempo que passou, quem nos tornamos. E sim, também me preocupo com o que seus filhos pensarão, com o que as pessoas dirão se eu começar um relacionamento tão pouco tempo depois do seu pai partir. Beatriz segurou as mãos da mãe. Você sabe o que a senhora sempre me disse quando eu me preocupava com a opinião dos outros na adolescência? A única pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida é você mesma. Certifique-se de que ela esteja feliz. Helena sorriu, reconhecendo suas próprias palavras sendo usadas contra ela. Quando Antônio voltou com Júlia, a menina segurava cuidadosamente um pequeno vaso com uma planta de folhas verdes vibrantes. É uma suculenta, vovó.
O tio Antônio disse que posso levar para casa porque é fácil de cuidar. Tio Antônio? Helena arqueou uma sobrancelha para ele. Foi decisão dela. Ele sorriu, parecendo satisfeito consigo mesmo. Após a partida de Beatriz e Júlia, Helena voltou ao trabalho no jardim, mas sentia-se inquieta. As palavras da filha ecoavam em sua mente, junto com a imagem de Antônio, interagindo tão naturalmente com sua neta. Sua família é adorável, comentou Antônio mais tarde, quando ofereceu uma carona para Helena até em casa, já que uma garoa fina começava a cair. Obrigada, elas são a luz da minha vida. Sua filha parece aprovadora, ele observou enquanto dirigia. Beatriz sempre foi uma romântica incorrigível. Quando adolescente, vivia dizendo que se casaria por amor ou não se casaria. E ela conseguiu. Helena riu. Sim, Eduardo é um bom homem. Estão juntos há 15 anos e ainda se olham como no primeiro dia. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos. Apenas o som dos limpadores de para-brisa marcando o tempo. Helena, aceita jantar comigo na quarta-feira? Um jantar de verdade em um restaurante. Não como professor e aluna. Não como velhos conhecidos relembrando o passado. Mas como duas pessoas que estão explorando possibilidades. O convite direto a pegou de surpresa. Uma parte dela queria dizer não, manter a segurança da amizade que estavam construindo. Mas outra parte, uma parte que crescia a cada dia, estava cansada de jogar pelo seguro. Sim, ela respondeu simplesmente. No dia combinado, Helena passou mais tempo do que gostaria de admitir, escolhendo o que vestir. Optou finalmente por um vestido azul marinho de corte simples, que Beatriz sempre dizia ser elegante, sem parecer que estava tentando demais. Prendeu os cabelos num coque frouxo e, após um momento de hesitação, colocou o colar de pérolas que Francisco lhe dera no aniversário de 25 anos de casamento. Antônio a esperava na porta do restaurante, um lugar charmoso com mesas ao ar livre cobertas por um pergolado de onde pendiam luzes delicadas. Ele também havia se arrumado, usando uma camisa verde escura que combinava bem com seus olhos. Você está linda, ele disse. E novamente não havia nada além de sinceridade em sua voz. O jantar transcorreu numa atmosfera agradável, com conversas que fluíam naturalmente entre assuntos leves e outros mais profundos. Antônio contou sobre seus anos como professor universitário, suas pesquisas sobre agricultura sustentável e como o trabalho com plantas o ajudara a superar a perda de Maria Luísa. Durante o tratamento dela, comecei a criar um jardim no quintal da nossa casa. Era algo que podíamos observar juntos, mesmo nos dias em que ela estava fraca demais para sair da cama. Colocamos uma poltrona perto da janela que dava para o jardim, e ela dizia que ver as plantas crescendo, as estações mudando, a ajudava a lembrar que a vida continua em seus ciclos, mesmo quando nossa parte nela está terminando. Helena sentiu, lágrimas nos olhos. Ela parece ter sido uma mulher muito sábia. Era. Acho que vocês teriam se dado bem. Ele fez uma pausa, brincando com o guardanapo. Nos últimos dias ela me fez prometer algo. O quê? Que eu não ficaria sozinho para sempre. Que quando fosse o momento certo eu me permitiria sentir novamente, viver novamente. Por muito tempo, achei que estava honrando sua memória, apenas existindo, sobrevivendo. Mas então entendi que o que ela queria era que eu realmente vivesse, não apenas sobrevivesse. Helena entendeu o que ele estava dizendo. Ela também havia passado os últimos meses apenas sobrevivendo. Francisco nunca falou sobre isso. O fim foi repentino, um infarto durante o sono. Às vezes penso que foi melhor assim, sem sofrimento prolongado. Mas outras vezes, sinto que faltou uma despedida, palavras finais, algo para encerrar. Cada perda é única, Antônio refletiu, e cada recomeço também. Quando ele levou Helena para casa, havia uma tensão delicada entre eles. À porta do apartamento, ele hesitou. Gostaria de entrar para um café? Acho melhor não, ele respondeu, surpreendendo-a. Não esta noite. Quero fazer isso direito, Helena, sem pressa. Ela sentiu uma onda de gratidão e respeito por sua consideração. Em vez de um beijo, ele pegou sua mão e a beijou delicadamente.
Boa noite, Helena. Obrigado por me dar esta chance. Naquela noite, Helena sonhou com jardins. Não apenas com o pequeno canteiro comunitário que estavam criando, mas com vastos campos de girassóis que se viravam para o sol. No sonho, ela e Antônio caminhavam de mãos dadas entre as flores, e não eram nem jovens nem velhos, apenas eles mesmos, livres do peso do tempo. Ao acordar, sentiu algo que não experimentava há muito tempo: a expectativa pelo dia seguinte e pelo próximo. E pelo próximo. O sábado seguinte trouxe uma surpresa, inesperada ao curso de jardinagem. Quando Helena chegou, encontrou Rodrigo conversando com Antônio próximo à estufa. Seu filho havia vindo de Curitiba sem avisar, alegando querer fazer uma visita surpresa. Mas o olhar avaliativo que lançava a Antônio deixava claras suas verdadeiras intenções. Mãe, que bom te ver. Rodrigo a abraçou quando ela se aproximou. Achei que seria legal conhecer esse curso que você tanto menciona. Helena lançou um olhar de desculpas para Antônio, que sorriu compreensivamente. Seu filho é muito interessante, Helena. Estávamos discutindo sobre os benefícios da agricultura urbana. Durante a aula, Rodrigo observou cada interação entre Helena e Antônio como um falcão. O tema do dia era poda, como cortar partes da planta para estimular crescimento mais saudável. Às vezes, precisamos remover partes que parecem perfeitamente boas para permitir que o conjunto se fortaleça, explicava Antônio. A natureza nos ensina que algumas perdas são necessárias para novos crescimentos. Após a aula, enquanto Helena trabalhava em seu canteiro no jardim comunitário, Rodrigo se aproximou. Ele parece ser um bom professor, comentou com relutância. Sim, ele é, respondeu Helena simplesmente. Mas não estou convencido de que seja uma boa ideia você se envolver com ele, mãe. É muito cedo. Helena suspirou, largando a pequena pá que usava. Rodrigo, sei que você está preocupado, mas preciso que entenda algo. Não estou pedindo sua permissão. O tom firme surpreendeu seu filho, acostumado com a mãe sempre conciliadora. Só não quero que se machuque ou que apague o que viveu com o pai. Helena se sentou num banco próximo, convidando Rodrigo a sentar-se ao seu lado. Seu pai foi uma parte importante da minha vida por quase 40 anos. Nada vai mudar isso, nada vai apagar o que construímos juntos, mas agora preciso descobrir quem sou sem ele. E esse Antônio é parte dessa descoberta? Talvez. Não sei ainda. O que sei é que quando estou com ele me sinto viva de novo, não apenas existindo, mas realmente vivendo. Rodrigo ficou em silêncio por um momento, processando as palavras da mãe. Você realmente gosta dele, não é? Estou reaprendendo a gostar dele. Ele não é mais o rapaz de 18 anos que conheci. Assim como eu, não sou mais aquela menina. Estamos nos conhecendo novamente como adultos. O filho assentiu lentamente. Beatriz diz que vocês eram namorados na juventude. Foi sério. Helena sorriu, lembrando-se. Muito. Ele foi meu primeiro amor de verdade. Ela hesitou, decidindo compartilhar algo que nunca havia dito a seus filhos. Na verdade, quando conheci seu pai, ainda estava me recuperando do término, com Antônio. Rodrigo pareceu surpreso. Você nunca mencionou isso, porque não parecia importante depois que me apaixonei por seu pai. Construímos uma vida maravilhosa juntos e nunca me arrependi das escolhas que fiz. E agora, se arrepende? Não se trata de arrependimento, Rodrigo. É sobre aceitar que a vida continua, mesmo depois das perdas. Seu pai gostaria que eu fosse feliz. Você sabe disso. No domingo à tarde, Helena recebeu uma visita inesperada. Ivone apareceu em seu apartamento com uma garrafa de vinho e um sorriso conspiratório. Precisamos conversar, querida. E precisamos de uma bebida para isso. Sentadas na pequena varanda, com o sol de fim de tarde criando sombras alongadas, Ivone foi direta como sempre. Então você e o professor Bonitão estão oficialmente, como vocês jovens dizem hoje. Ficando? Helena riu. Não sei se há um termo para o que estamos fazendo, Ivone. Termos são superestimados. O importante é, ele te faz feliz? Helena pensou por um momento. Sim, de uma maneira que eu tinha esquecido que era possível. Então não complique.
A vida é muito curta para desperdiçarmos tempo, especialmente na nossa idade. Ivone tomou um gole de vinho. Sabe, quando descobri que Arnaldo estava me traindo após 43 anos juntos, meu mundo desabou. Não era apenas a traição, mas perceber que havia desperdiçado décadas com um homem que não me respeitava. Sinto muito, Ivone. Não sinta. Foi a melhor coisa que me aconteceu. Sabe por quê? Ela não esperou resposta. Porque finalmente entendi que mereço mais. Que não importa se tenho 30, 50 ou 70 anos, mereço respeito, carinho e sim, até mesmo paixão. Ela sorriu maliciosamente. E você também, Helena. Helena se aproximou com as xícaras de café. Na verdade, nunca parei completamente. Só reduzi bastante. Estes são os primeiros que faço em mais de um ano. São maravilhosos, Helena. Você tem um verdadeiro talento. Ela colocou a xícara sobre a mesinha e sentou-se ao lado dele no sofá. O curso de jardinagem despertou algo em mim. A criatividade, a vontade de registrar momentos, de criar beleza. Acho que você despertou algo em todos nós, ele disse, segurando sua mão. Em mim, principalmente. O beijo desta vez foi mais confiante, mais prolongado. Helena sentia-se simultaneamente familiar e estranhamente nova, como se estivesse redescobrindo não apenas Antônio, mas a si mesma. Quando ele partiu, já tarde da noite, Helena permaneceu acordada por um longo tempo, pensando em como a vida podia ser surpreendente. Aos 62 anos, quando imaginava que suas maiores aventuras e descobertas já haviam ficado para trás, sentia-se novamente no limiar de algo novo e emocionante. Naquela noite, ela escreveu em seu diário um hábito que retomara recentemente. Nunca imaginei que poderia sentir-me assim novamente. É diferente do amor da juventude. Não tem a mesma urgência, a mesma intensidade cega. É mais calmo, mas também mais profundo. Como um rio que já não corre com pressa, mas conhece perfeitamente seu caminho até o mar. A penúltima aula do curso coincidiu com o aniversário de 90 dias da morte de Francisco. Helena acordou com uma sensação estranha, um peso no peito que não conseguia explicar. Olhou para a fotografia do falecido marido sobre o criado mudo e sussurrou: "Um bom dia", como fazia frequentemente. "Acho que estou seguindo em frente, Francisco", ela disse baixinho. "Espero que esteja bem com isso." O céu estava carregado quando chegou ao jardim botânico, com nuvens escuras prometendo uma forte chuva. Dentro da estufa, o clima entre os alunos era de uma nostalgia antecipada, todos conscientes de que o curso estava chegando ao fim. "Atenção, pessoal!" Antônio anunciou assim que todos se acomodaram. "Devido à previsão de temporal para hoje, vamos adiantar o trabalho no jardim comunitário. Depois voltamos para a parte teórica aqui na estufa." Enquanto todos se dirigiam ao jardim, Ivone se aproximou de Helena. "Estou preocupada com essas nuvens", comentou olhando para o céu cada vez mais escuro. "Meus ossos velhos nunca se enganam quando o assunto é chuva forte. Tenho certeza que Antônio não nos deixaria trabalhar se fosse perigoso", respondeu. Helena, embora também sentisse uma apreensão crescente. No jardim, cada um se ocupou de seu canteiro. Helena estava particularmente orgulhosa de seus girassóis, que já mostravam botões robustos. Enquanto os admirava, sentiu a primeira gota de chuva cair em seu rosto. "Pessoal, vamos acelerar. Parece que a chuva vai chegar mais cedo do que esperávamos." Antônio chamou, já começando a guardar algumas ferramentas. Em questão de minutos, o que começou como uma garoa leve transformou-se numa chuva intensa. Os alunos correram para a estufa, mas Helena hesitou, preocupada com seus girassóis. A estrutura que havia construído para apoiá-los parecia frágil diante da força crescente do vento. "Helena, vamos!" Antônio chamou, voltando para buscá-la. "Meus girassóis não vão aguentar." Ela protestou, tentando fixar melhor as estacas no solo já encharcado. "Nós consertamos depois. Agora precisamos nos abrigar." Mal haviam chegado à estufa, quando um estrondo terrível sacudiu o ar. Um raio havia atingido uma árvore próxima e um grande galho despencou diretamente sobre parte do jardim comunitário. "Meu Deus!" exclamou Aparecida,
observando horrorizada pela janela da estufa. A chuva caía agora em cortinas densas, castigando impiedosamente as plantas expostas. Helena assistia impotente, enquanto o trabalho de semanas era parcialmente destruído pela fúria dos elementos. É assim mesmo, disse Mauro filosoficamente, colocando a mão em seu ombro. A natureza dá e a natureza toma. Antônio organizou uma atividade improvisada na estufa, discutindo técnicas de recuperação de jardins após desastres naturais, mas Helena tinha dificuldade em se concentrar. Algo naquela destruição havia tocado um ponto sensível nela, como se fosse um lembrete da fragilidade de tudo que construímos, de como a vida pode mudar em um instante. Quando a tempestade finalmente diminuiu, 3 horas depois, o grupo saiu para avaliar os danos. O jardim estava parcialmente alagado, com algumas estruturas derrubadas e plantas achatadas pela força da chuva e do vento. O galho caído havia destruído completamente 2 canteiros e danificado outros 3. Meu canteiro. De ervas! Lamentou Ivone, vendo suas cuidadosas plantações de alecrim e manjericão enterradas na lama. Helena se aproximou de seu próprio espaço, temendo o pior. Seus girassóis estavam dobrados, alguns com os caules partidos, mas não completamente, destruídos. Com o suporte adequado, talvez alguns pudessem se recuperar. Não está tão mal quanto parece, disse Antônio juntando-se a ela. A natureza é resiliente. Você ficaria surpresa com a capacidade de recuperação das plantas. Helena sentiu lágrimas inesperadas brotarem. Não é só pelo jardim, confessou. Hoje faz exatamente 3 meses que Francisco partiu. Antônio a abraçou gentilmente, sem se importar com a presença dos outros. Eu sei, ele disse suavemente. Você mencionou na semana passada. Ela o olhou surpresa por ele ter lembrado. Desculpe, estou sendo boba. Não há nada de bobo em sentir, Helena. O luto não segue um cronograma ordenado. Ele vem em ondas, às vezes quando menos esperamos. Os outros alunos se aproximaram, também avaliando os danos em seus respectivos canteiros. E agora? Abandonamos tudo? Perguntou Aparecida, desanimada. Antônio olhou para o grupo e depois para o jardim devastado. Ou podemos reconstruir, juntos. O que vocês acham? Mas o curso termina no próximo sábado, lembrou Mauro. E quem disse que nossa comunidade precisa terminar com ele? Respondeu Antônio. Podemos continuar nos encontrando, cuidando deste espaço, mesmo depois do término oficial do curso. A ideia pareceu animar o grupo. Mesmo Ivone, normalmente cética, mostrou-se entusiasmada. Poderíamos até expandir, sugeriu Helena, sentindo um novo ânimo substituir a tristeza. Transformar isso em um projeto permanente, talvez levá-lo a escolas ou asilos, como você mencionou outro dia, Antônio. Exatamente, concordou ele com um brilho nos olhos. Isso pode ser apenas o começo. Decidiram reunir-se no dia seguinte, domingo, para uma operação conjunta de limpeza e reconstrução. Quando o grupo começou a se dispersar, Antônio se ofereceu para levar Helena para casa. No carro, ela permaneceu em silêncio por algum tempo, observando a cidade ainda molhada pela tempestade. Obrigada, disse finalmente. Pelo quê? Por entender. Sobre Francisco, sobre hoje. Por não ficar com ciúmes ou fazer eu me sentir culpada. Antônio a olhou brevemente antes de voltar a atenção para a estrada. Helena, seu passado faz parte de quem você é. Amar alguém é amar toda a sua história, não apenas as partes convenientes. Quando chegaram ao prédio de Helena, a chuva havia recomeçado, mais branda agora. Antônio pegou um guarda-chuva e a acompanhou até a entrada. Quer subir? Ela convidou com uma súbita decisão que surpreendeu a si mesma. No apartamento, Helena serviu um vinho que guardava para ocasiões especiais. Sentaram-se na varanda coberta, observando a chuva cair e ouvindo seu tamborilar no telhado. Tem algo que preciso te contar, disse Helena, após um momento de silêncio confortável. Algo que nunca contei a ninguém, nem mesmo a Francisco. Antônio esperou pacientemente enquanto ela reunia coragem. Quando você partiu para estudar em Viçosa e suas cartas pararam de chegar, ou melhor,
Quando minha mãe começou a interceptá-las, eu fiquei arrasada. Achei que você tinha me esquecido, seguido em frente. Ela fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Quando Francisco começou a me cortejar, alguns meses depois, eu ainda pensava em você todos os dias. Aceitei namorar com ele mais para agradar minha família do que por amor genuíno. Antônio a olhava intensamente, mas sem julgamento. No dia do meu casamento, parte de mim ainda esperava que você aparecesse na igreja, como nos filmes, para me impedir de dizer sim. E se eu tivesse aparecido? Ele perguntou suavemente. Helena sorriu tristemente. Não sei. Realmente não sei. O que sei é que, com o tempo, aprendi a amar Francisco profundamente. Construímos uma vida boa juntos. Tivemos filhos maravilhosos. Nunca me arrependi, porque não dá para viver de e se. Eu entendo, disse Antônio. Depois que voltei em 83 e descobri que você estava casada, também precisei seguir em frente. Conheci Maria Luísa alguns meses depois, e foi como se o universo estivesse me dizendo: é aqui que você deve estar agora. Você ainda pensa nela todos os dias? Sim. E está tudo bem. É possível honrar o passado e ainda assim abraçar o presente, Helena. Eles ficaram em silêncio novamente, mais próximos agora, suas mãos entrelaçadas sobre o sofá. Sabe o que Maria Luísa me disse uma vez durante o tratamento? Antônio quebrou o silêncio. Que o amor não é um recurso limitado. Quanto mais você ama, mais capaz de amar você se torna. Helena sentiu a verdade daquelas palavras ressoar profundamente. Ela parecia ser mesmo muito sábia. Ela teria gostado de você. Ele sorriu. Teria dito que eu tive sorte de te encontrar, novamente. Quando seus lábios se encontraram, não havia mais hesitação ou culpa. Apenas um reconhecimento mútuo de que o passado não precisava ser apagado para que o presente pudesse florescer. Mais tarde, enquanto observava Antônio dormir ao seu lado, Helena pensou em como a vida era cheia de círculos e ciclos. Como as sementes de girassol que plantara. Algumas coisas precisavam ser enterradas na escuridão antes de poderem crescer em direção à luz. Levantou-se silenciosamente e foi até seu espaço de pintura, um pequeno canto da sala que havia reorganizado recentemente. O cavalete estava posicionado perto da janela, e embora fosse noite, a luz suave do abajur era suficiente. Pegou um pincel, um dos que Antônio lhe dera, e começou a trabalhar na tela em branco que havia preparado dias antes. Pintou até o amanhecer, um grande girassol, dobrado pela tempestade, mas não quebrado, com o caule curvado, porém ainda erguendo-se em direção ao sol nascente. Quando Antônio a encontrou pela manhã, adormecida na cadeira próxima ao cavalete, ele observou a pintura por longos minutos antes de acordá-la gentilmente com um beijo na testa. É lindo, ele sussurrou quando ela abriu os olhos. Como você? O domingo após a tempestade amanheceu com um céu surpreendentemente limpo. Helena e Antônio chegaram juntos ao jardim botânico, onde os outros membros do grupo já os esperavam, com ferramentas, luvas e um entusiasmo contagiante. Bom dia, pombinhos, provocou Ivone com um sorriso malicioso. Pelo visto, nem a tempestade esfriou o romance. Helena sentiu o rosto esquentar, mas Antônio apenas sorriu, segurando sua mão com mais firmeza. Vamos ao trabalho, ele propôs, ignorando a provocação. Temos muito a reconstruir hoje. O grupo passou a manhã inteira limpando os destroços, replantando o que podia ser salvo e preparando novos canteiros, onde tudo havia sido destruído. Helena trabalhava com seus girassóis, cuidadosamente endireitando os caules curvados e aplicando suportes improvisados com bambu. Eles vão se recuperar, disse Aparecida, observando o trabalho de Helena. São como nós, dobram, mas não quebram facilmente. Perto do meio-dia, quando todos começavam a mostrar sinais de cansaço, Beatriz apareceu com Júlia e Eduardo, carregando cestas com sanduíches, frutas e garrafas de suco. Achamos que vocês poderiam estar com fome, explicou, sorrindo para a surpresa da mãe. E Júlia estava ansiosa para ver como o jardim tinha resistido à tempestade. E o tio Antônio disse que eu sou sempre bem-vinda, acrescentou a menina, correndo para abraçar o homem que se abaixou para recebê-la.
A cena tocou Helena profundamente. Ver sua família e seu novo começo interagindo tão naturalmente. Enquanto todos se sentavam à sombra de uma grande árvore para o piquenique improvisado, Eduardo conversava animadamente com Antônio sobre técnicas de compostagem que havia implementado no quintal de casa. "Nunca te vi tão feliz, mãe", comentou Beatriz baixinho, sentando-se ao lado de Helena um pouco afastada dos outros. "Estou redescobrindo partes de mim que tinha esquecido", respondeu Helena. "A pintura, a jardinagem e esta sensação de que a vida ainda tem surpresas para mim. Papai ficaria feliz em ver você assim." Helena olhou para a filha com gratidão. "Obrigada por dizer isso. É a verdade." Beatriz hesitou por um momento. "Conversei com Rodrigo ontem à noite. Ele está se esforçando para entender. Pediu para avisar que vai ligar para você esta noite. Tudo o que peço é uma chance para todos nós nos ajustarmos a esta nova realidade." A tarde passou rapidamente entre trabalho e conversas. Quando terminaram a reconstrução do jardim, todos observaram o resultado com uma sensação de orgulho e realização. "Sabem", começou Mauro, limpando as mãos sujas de terra. "Quando me inscrevi neste curso, pensei que apenas aprenderia a não matar minhas plantas de apartamento. Nunca imaginei que encontraria ali uma família. O sentimento era compartilhado por todos. O que começara como um simples curso de jardinagem havia se transformado em algo muito maior. Uma comunidade, um espaço de cura e crescimento." "Então está decidido?" perguntou Ivone. "Continuaremos nos encontrando mesmo após o final oficial do curso?" "Sem dúvida", respondeu Antônio. "Na verdade, tenho uma proposta para vocês." Ele fez uma pausa, olhando especialmente para Helena. "Estive conversando com a direção do Jardim Botânico. Eles estão interessados em expandir nosso projeto para incluir visitas guiadas para crianças de escolas públicas e atividades terapêuticas para idosos de asilos da região. A ideia foi recebida com entusiasmo geral. Até mesmo a Aparecida, sempre cansada devido aos cuidados com o marido, mostrou-se animada com a possibilidade de compartilhar o que haviam aprendido com outros. Poderíamos dividir as responsabilidades conforme as habilidades e disponibilidade de cada um, sugeriu Helena. Ivone tem jeito com crianças, Mauro é ótimo em explicações técnicas. Aparecida poderia coordenar as atividades com idosos, já que tem experiência. E você, Helena? Perguntou Antônio. O que gostaria de fazer neste projeto? Ela pensou por um momento. Gostaria de documentar tudo, fotografar, desenhar, pintar, criar uma memória visual do que estamos construindo juntos. Na noite daquele domingo, após um dia exaustivo, mas gratificante, Helena recebeu a ligação prometida de Rodrigo. A conversa começou tensa, mas gradualmente se tornou mais calorosa. Conversei bastante com a Beatriz, admitiu ele. E também com o Eduardo. Eles me fizeram ver que estou sendo, talvez um pouco controlador. Você só está preocupado comigo, filho. Entendo isso. Sim, mas você sempre respeitou minhas escolhas mesmo quando não concordava com elas. Acho que chegou a hora de eu fazer o mesmo. Ele fez uma pausa. Este Antônio, ele te faz feliz? Sim, respondeu Helena simplesmente. Ele me faz lembrar que ainda estou viva. Então quero conhecê-lo melhor. De verdade desta vez, não apenas para interrogá-lo como fiz no curso. A semana passou rapidamente, com Helena dividindo seu tempo entre o trabalho no jardim comunitário, suas pinturas, que agora fluíam com uma criatividade renovada, e noites tranquilas com Antônio, conversando sobre o passado, o presente e cada vez mais sobre o futuro. Na última aula oficial do curso, o clima era de celebração. Antônio havia preparado certificados para todos e organizou uma pequena exposição, com fotos do progresso do jardim, desde o terreno vazio até a destruição pela tempestade e a reconstrução. Este não é um fim, ele disse, erguendo um copo de espumante numa celebração improvisada. É apenas o começo de algo novo. Vocês entraram neste curso como alunos e saem como mestres de suas próprias jornadas.
Após a aula, quando todos já haviam partido, exceto Helena, Antônio a levou para um banco discreto nos fundos do jardim botânico. Tenho algo para te perguntar, ele disse, parecendo subitamente nervoso. Helena sentiu o coração acelerar. O quê? Já estamos, como poderia dizer, namorando há algumas semanas, e tem sido maravilhoso, mais do que eu poderia imaginar. Ele pegou suas mãos entre as dele. Mas pensei que talvez pudéssemos dar um passo adiante. Antônio, se for me pedir em casamento, acho que é muito cedo. Helena começou sentindo uma mistura de pânico e expectativa. Ele riu, aliviando a tensão. Não, ainda não. Embora não descarte a ideia para o futuro. Seu rosto ficou mais sério. O que quero propor é que moremos juntos. Não em seu apartamento ou no meu, mas em um lugar novo, que possamos escolher juntos, com um quintal onde possamos ter nosso próprio jardim. A proposta a pegou de surpresa. Morar junto era um passo grande e significativo. Mas ao mesmo tempo, sentia que já sabiam o suficiente um sobre o outro, tanto do passado distante quanto do presente recente, para tomar essa decisão. Não precisamos decidir agora, acrescentou Antônio, vendo sua hesitação. Pense com calma. Helena sorriu, sentindo uma certeza crescer dentro de si. Não preciso pensar muito. A resposta é sim. O rosto dele se iluminou. Tem certeza? Passei a maior parte da minha vida adulta sendo prática, responsável, pensando em todos, os prós e contras. Desta vez quero seguir meu coração, Antônio. E ele está me dizendo que quero acordar ao seu lado todos os dias, vendo nosso jardim crescer pela janela. Eles selaram a decisão com um beijo, conscientes de que estavam plantando as sementes para uma nova fase de suas vidas. Não a última, mas certamente uma das mais significativas. No caminho para casa, passaram em frente a uma pequena casa à venda no bairro Jardim das Flores, não muito longe do Jardim Botânico. Tinha um quintal espaçoso, com uma jabuticabeira antiga e espaço suficiente para um jardim generoso. Impulsivamente, anotaram o telefone do corretor. É muito cedo para começarmos a procurar? Perguntou Helena. Nunca é cedo demais para sonhar, respondeu Antônio, com aquele brilho no olhar que ela havia aprendido a amar. Naquela noite, Helena ficou acordada até tarde, finalizando uma nova pintura. Não era mais apenas um girassol solitário, mas um jardim completo, vibrante e diverso, com plantas de todos os tipos e tamanhos crescendo juntas sob o mesmo céu. No centro do quadro, duas silhuetas trabalhavam lado a lado, suas sombras se fundindo no solo fértil. Quando terminou, escreveu uma pequena inscrição no canto inferior da tela, para Antônio, por me ensinar que sempre há tempo para novas raízes e novos brotos. 6 meses se passaram desde o final do curso de jardinagem. O pequeno projeto comunitário havia crescido além das expectativas, agora recebendo visitas regulares de escolas e asilos da região. Cada membro do grupo original assumira responsabilidades específicas, encontrando propósito renovado através do trabalho compartilhado. Em uma manhã de sábado especialmente ensolarada, Helena terminava de organizar sua nova mesa de pintura no ateliê improvisado que Antônio preparara para ela na varanda dos fundos da casa. Olhou pela janela ampla que dava para o jardim e sorriu ao vê-lo conversando animadamente com Rodrigo, os dois trabalhando juntos na construção de uma pequena estufa. A casa no bairro Jardim das Flores havia se tornado o lar de Helena e Antônio há 3 meses. A mudança não fora sem desafios. Décadas de vida independente criavam hábitos difíceis de conciliar, mas cada pequeno ajuste, cada compromisso encontrado fortalecia o vínculo entre eles. Mãe, onde você quer que coloquemos a mesa para o almoço? Beatriz perguntou, entrando no ateliê com um vaso de girassóis frescos. No gramado, sob a jabuticabeira. A sombra estará perfeita ao meio-dia. Hoje era um dia especial. A inauguração oficial do projeto expandido no Jardim Botânico, seguida de um almoço de celebração na casa deles. Toda a família do jardim, como gostavam de chamar o grupo, estaria presente, junto com os filhos e netos de Helena e o filho de Antônio, Pedro, que viera de São Paulo especialmente para a ocasião.
Helena terminou de se arrumar, optando por um vestido leve em tom azul turquesa, uma cor que raramente usava antes, mas que Antônio dizia combinar com seus olhos. No espelho, notou como seu rosto parecia diferente. As rugas continuavam lá, é claro, mas havia uma luminosidade, uma vivacidade que não via há muito tempo. Está linda, disse Antônio, aparecendo à porta do quarto. Ele se aproximou e a abraçou por trás, ambos contemplando seus reflexos no espelho. Pronta para o grande dia? Um pouco nervosa, admitiu ela. Nunca pensei que estaria inaugurando um projeto social aos 62 anos. 103, ele corrigiu com um sorriso. Seu aniversário foi na semana passada, esqueceu? Como poderia esquecer? Você fez questão de convidar toda a cidade para a festa. Ele riu. Apenas as 50 pessoas mais importantes. No Jardim Botânico, uma pequena multidão já se reunia perto da área ampliada do jardim comunitário. Fitas coloridas demarcavam os novos canteiros, e uma placa de madeira entalhada anunciava Jardim Terapêutico, um espaço para crescer juntos. Ivone, elegante em um conjunto vermelho vibrante, coordenava um grupo de crianças de uma escola local, cada uma responsável por plantar uma nova muda. Aparecida, que agora contava com a ajuda de uma cuidadora profissional algumas horas por dia para seu marido, orientava idosos de um asilo próximo em atividades adaptadas às suas capacidades. Mauro, sempre o professor, conduzia um pequeno grupo em uma aula sobre compostagem, gesticulando entusiasticamente perto das caixas que ele mesmo havia projetado. Em um canto mais tranquilo, 3 pessoas em cadeiras de rodas participavam de uma atividade sensorial com plantas aromáticas, guiadas por uma terapeuta ocupacional que se juntara ao projeto. Incrível como cresceu, não é? Comentou Antônio, observando tudo com evidente orgulho. É mais do que eu poderia imaginar quando Beatriz me arrastou para aquela primeira aula, respondeu Helena, apertando sua mão. O diretor do Jardim Botânico fez um pequeno discurso, agradecendo a todos os envolvidos e destacando a importância de iniciativas comunitárias. Quando chamou Helena e Antônio para o corte simbólico da fita, ela sentiu uma emoção inesperada apertando sua garganta. Este jardim representa muito mais do que plantas e flores para nós, disse Helena, improvisando algumas palavras. Representa segundas chances. Na vida como na natureza, às vezes precisamos ser transplantados, podados, ou até mesmo sobreviver a tempestades para descobrir quão fortes realmente somos. Houve aplausos calorosos e a celebração continuou com uma pequena exposição de fotos e desenhos documentando a evolução do projeto. Em um painel especial, Helena havia colocado várias de suas pinturas, incluindo o original do girassol curvado, mas não quebrado, que agora havia se tornado uma espécie de símbolo não oficial do grupo. Deveria vender suas obras, mãe, comentou. Rodrigo, admirando os quadros. Tenho certeza que muitas pessoas gostariam de tê-las em casa. Já pensei nisso, ela admitiu. Antônio sugeriu que eu poderia dar aulas de pintura aqui no jardim, como complemento às atividades terapêuticas. E o que está esperando? Helena sorriu. Nada, na verdade. Começo no próximo mês. Após a cerimônia, todos se dirigiram para a casa de Helena e Antônio. O quintal, transformado em um pequeno paraíso de flores, hortaliças e árvores frutíferas, acomodava perfeitamente as mesas dispostas para o almoço. Júlia corria entre os canteiros com outras crianças, enquanto os adultos conversavam em pequenos grupos. Pedro, o filho médico de Antônio, conversava animadamente com Rodrigo sobre os benefícios terapêuticos da jardinagem. Camila, que não pudera vir do Rio, participava via chamada de vídeo no tablet que circulava entre os convidados. Alguém viu Ivone? Perguntou Aparecida durante o almoço, notando a ausência da amiga. Ela mencionou que traria um acompanhante para o almoço, respondeu Mauro com um sorriso enigmático. Talvez esteja atrasada. Como que convocada pela menção, Ivone apareceu no portão lateral, acompanhada por um senhor alto e distinto, de cabelos completamente brancos. Pessoal, este é Victor, ela anunciou com uma satisfação mal disfarçada. Nos conhecemos no grupo de dança da terceira idade no mês passado.
Houve uma onda de cumprimentos calorosos e logo Victor estava integrado à festa como se fosse um velho amigo. Quem diria que Ivone seria a próxima a encontrar um companheiro? Comentou Aparecida baixinho para Helena. O amor não tem prazo de validade, respondeu Helena, observando como a amiga parecia rejuvenescida ao lado do novo parceiro. Após o almoço, quando a festa começava a se acalmar, Antônio chamou a atenção de todos com uma leve batida em sua taça. Tenho um anúncio a fazer, disse ele, olhando diretamente para Helena. Ou melhor, uma pergunta a fazer. O coração dela acelerou quando ele se aproximou e pegou suas mãos. Helena, estes últimos meses foram os mais felizes da minha vida desde que perdi Maria Luísa. Você trouxe cor, propósito e alegria de volta. Aos meus dias, ela podia sentir todos os olhares sobre eles, mas naquele momento só existiam os dois. 40 anos atrás, o destino nos separou. 6 meses atrás, ele nos reuniu novamente. Não quero desperdiçar nem mais um dia. Ele tirou do bolso uma pequena caixa. Helena Nogueira, você me daria a honra de se tornar minha esposa? Um silêncio expectante caiu sobre o jardim. Helena olhou para o anel simples mas elegante, uma safira delicada cercada por pequenos diamantes, e depois para o rosto ansioso de Antônio. Por um breve momento pensou em Francisco, em seu casamento de quase 4 décadas, nos filhos que criaram juntos. Pensou na jovem que fora um dia, esperando cartas que nunca chegaram. Pensou nas décadas separados, nas vidas paralelas que construíram, e então olhou para seus filhos. Beatriz sorria encorajadoramente, lágrimas brilhando em seus olhos. Até mesmo Rodrigo, sempre o mais protetor, assentiu levemente, como que dando sua bênção. Sim, respondeu finalmente sua voz firme e clara. Sim, Antônio, eu aceito. Aplausos e expressões de alegria explodiam ao redor, enquanto ele colocava o anel em seu dedo e a beijava ternamente. Júlia saltitava de excitação, anunciando que seria florista no casamento. Precisamos fazer um brinde, declarou Ivone, erguendo sua taça, aos noivos que nos provam que nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Mais tarde, quando a maioria dos convidados já havia partido, Helena e Antônio sentaram-se no banco que ele construíra sob a jabuticabeira. O sol começava a se pôr, banhando o jardim com uma luz dourada. Está feliz? Ele perguntou, seu braço ao redor dos ombros dela. Mais do que imaginei ser possível novamente, respondeu Helena, recostando-se nele. Sabe, estava pensando, deveríamos agradecer formalmente a sua filha Beatriz no casamento. Por quê? Por ter te arrastado para aquele curso de jardinagem. Ele sorriu. Melhor decisão que ela já tomou. Helena riu. Não conte a ela, ou nunca vamos ouvir o fim disso. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, apenas apreciando a beleza tranquila do jardim que haviam criado juntos. Acho que é isso que significa envelhecer bem, refletiu Helena finalmente. Não é não ter rugas ou limitações, mas continuar plantando jardins, mesmo sabendo que talvez não os vejamos em plena florescência. Discordo, respondeu Antônio suavemente. Estou vendo uma florescência plena agora mesmo, bem na minha frente. Naquela noite antes de dormir, Helena acrescentou uma entrada final em seu diário, uma prática que agora mantinha regularmente. Hoje, Antônio me pediu em casamento, e eu disse sim. Aos 63 anos, estou noiva novamente, planejando um futuro com um homem que conheci pela primeira vez quando éramos apenas adolescentes. A vida é mais circular do que linear, descobri. Voltamos a lugares e pessoas, mas como versões diferentes de nós mesmos. Francisco sempre terá seu lugar em meu coração. Foi o pai dos meus filhos, meu companheiro por quase 4 décadas, o homem com quem construí uma vida. Mas agora entendo que o coração tem espaço infinito para amar. Antônio, não é um substituto ou uma segunda opção. É um novo capítulo, uma nova jornada. Com ele redescobri não apenas o amor, mas partes de mim que havia esquecido. A artista, a sonhadora, a mulher que não tem medo de tentar coisas novas.
Nossa história não é sobre recuperar a juventude perdida ou reviver o passado. É sobre compreender que, enquanto houver vida, há possibilidade. Que nossos corações, como as sementes adormecidas no solo, podem despertar novamente na estação certa. No jardim das segundas chances, aprendi que não importa quantas tempestades enfrentamos ou quantas vezes somos transplantados. O que importa é nossa disposição para continuar crescendo, para esticar nossas raízes mais profundamente e nossos ramos mais alto. E isso, percebi, é o verdadeiro significado de florescer plenamente. Suas interações são muito importantes. Quanto mais você comenta e compartilha, mais conseguimos trazer histórias que tocam o coração. Escreva seu nome nos comentários e podemos incluí-lo em uma de nossas histórias com uma saudação especial para você.